gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo show com todo mundo aí do outro lado. Hoje vamos começar mais um vlog de leitura aqui no canal. Esse que é o primeiro vlog de leitura das primeiras leituras pós-maratona literária de inverno. Se você não sabe, já saiu aqui no canal um vlog com todas as leituras, né, que eu fiz durante a maratona literária de inverno. O link vai estar aqui no card. Confere esse vídeo que tá bem legal, bem completinho, apesar de muito grande também, né? Quem acompanhou as minhas últimas leituras da maratona, seja pelo vlog ou lá pelos stories do Instagram, que inclusive se você não me segue, vai lá me seguir, o arroba sempre fica aqui embaixo no box de informações. Por lá a gente tem um contato super próximo e vocês também ficam sabendo das minhas leituras, assim, meio que em tempo real. Como eu ia dizendo, lá no final da maratona, né, eu finalizei a maratona ainda por ler O Bem Viver, que é um livro que tá me ajudando no meu TCC e eu ainda não finalizei. Tô lendo ele aos pouquinhos, porém já comecei uma nova leitura. Como vocês viram aí, eu comecei a ler o A Gaiola de Ouro, da Camila Lackberg, ou Lackberg, não sei nem como é que fala o nome dela. Eu li bem pouco aqui, eu tô bem no comecinho do livro, mas eu já tenho coisas pra compartilhar com vocês sobre essa leitura. Bom, o livro é um thriller, como muitos de vocês já devem saber, né, vai falar um pouco sobre vingança, uma questão de vingança, pelo que eu entendi. O livro já começa com uma cena super chocante, assim, né, que já deixa a gente super instigado pra saber o que vai acontecer, como que as coisas da história vão chegar àquele ponto. E logo depois o livro pula pra narrativa pela perspectiva da protagonista, que é a Feia. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Esse livro se passa na Suécia, então a gente tem esses nomes muito diferentes ali de pessoas e cidades, enfim. A gente começa a entender um pouco melhor sobre a Feia e, assim, é uma introdução bem incômoda, eu diria, sabe? Porque a gente já começa a conhecer a história pela essa perspectiva do casamento da Faye, sabe? A gente vai perceber que o casamento dela não é, assim, um mar de rosas, e a gente vai perceber também que ela é uma mulher muito submissa ao marido. Já nessas primeiras páginas a gente já percebe isso, né? Que ela faz de tudo pro marido, né? Que ela cuida de tudo pro marido, que ela tá sempre colocando o marido como prioridade, como primeiro lugar. Então, assim, as necessidades deles estão sempre vindo em primeiro lugar, sabe? E isso é bastante incômodo. A gente já percebe ali logo nas primeiras páginas que essa família é muito rica, né? Ou seja, esse marido da protagonista é uma espécie de bilionário, assim, empresário super rico, super bem sucedido, que não tem dado o devido valor à família. E a gente já percebe isso desde o começo, sabe? Ele é uma pessoa muito arrogante, grossa e, enfim, né? A Faye tá sempre fazendo as coisas, assim, do melhor jeito possível pra que tudo saia perfeito pra ele. E a narrativa tá partindo em dois tempos, sabe? Tem o presente e tem o passado de quando a gente já conhecer a história dela, quando ela saiu da cidadezinha do interior pra ir pra capital, Estocolmo. Quando ela vai começar também ali, né, a estudar economia, a gente também percebe ali que ela tem um passado, sabe, da adolescência, assim, da família dela que tem uns segredos que a gente ainda não sabe exatamente o que é. Então, assim, tá sendo um livro de introdução que mostra tanto o começo da vida da protagonista, quando ela chega em Estocolmo, sabe, como que ela entra na faculdade de economia, e por outro lado tem essa parte aí do casamento dela, né, que tá sendo um casamento, assim, do meu ponto de vista, super incômodo, sabe? Ela se coloca nos padrões ali da alta sociedade sueca pra agradar o marido, faz amizade com pessoas que ela não gosta, né, tanto assim, pra agradar a situação social do marido. Então, assim, toda a vida dela gira em torno desse casamento, sabe? Ela literalmente se dedica completamente a esse casamento. E já aqui nessas últimas páginas que eu li, dá pra perceber, né, em algum momento ali fica meio solto, né, vai ser explicado mais adiante, que a empresa do marido teve início por causa dela. Ela foi muito importante para que essa empresa começasse, né, essa sociedade que ele tem com outro amigo começasse, e é uma sociedade muito lucrativa que, assim, fez com que eles ficassem milionários. Então, a gente já percebe nessas primeiras páginas que ela é, sim, uma mulher muito inteligente, que ela é uma mulher muito que tem o seu valor, mas que se esconde atrás desse casamento e que tá submetendo a esse casamento super complicado. Então, assim, isso tá me incomodando demais. Eu espero que a história tome outros rumos, assim, e eu preciso ainda, né, refletir um pouco mais sobre essas primeiras páginas, porque eu preciso também entender mais pra frente se essa construção toda vai ser justificável, sabe? Mas até o momento é isso. Depois eu atualizo vocês mais, né, sobre o andamento dessa leitura. Amor, tá parecendo só as tetas não, né? Não. Porque tá... Pronto, galera, agora sim eu finalizei a leitura de A Gaiola de Ouro e, assim, eu tomei alguns dias pra pensar sobre tudo que eu li, porque
Hoje deve ter uns 2 ou 3 dias desde que eu finalizei essa leitura. E eu terminei ela com uns sentimentos bem conflituosos. E eu precisei desse tempo pra digerir a história, digerir tudo que aconteceu, sabe? Organizar meus pensamentos e tentar transparecer pra vocês aqui tudo que eu, enfim, senti e pensei ao longo dessa narrativa. Eu tinha conversado com vocês aí nas primeiras atualizações do vlog até os acontecimentos da primeira parte do livro. E o livro é dividido em 3 partes, sendo que, do meu ponto de vista, a primeira parte é a maior, que é até a metade da história. Da segunda metade em diante, a gente tem o plano, né, o desenvolvimento do plano da Faye de vingança contra o seu ex-marido, né? Ali nessa primeira metade a gente é apresentado esse casamento completamente tóxico, esse relacionamento muito problemático que a gente vê esse casal lidando. Toda a narrativa é feita pelo ponto de vista da Faye, então a gente tem a perspectiva dela daquilo que tá acontecendo. E ao mesmo tempo que a gente tem a narrativa do que tá acontecendo no presente, a gente tem também alguns capítulos que são narrados no passado. A história é narrada com foco na Faye, né? Então a história no presente é narrada em terceira pessoa, então a gente tem um narrador contando pra gente o que tá acontecendo ali na vida da Faye. Porém, a gente tem muitos capítulos que se voltam para o passado e nesses capítulos é a própria Faye que tá contando ali pra gente o que tá acontecendo, né? Desde quando ela saiu da cidade pequenininha, lá onde ela vivia com a família, até ela ter se mudado ali pra Estocolmo, ter começado a faculdade de economia e como ela conheceu o Jack, que é o marido dela, como que o relacionamento deles foi se desenvolvendo. E essa narrativa, a gente já percebe que existe ali um passado da Faye que é bastante problemático, né? Ela teve ali problemas familiares, né, no núcleo familiar dela no passado. Também por essa narrativa, pela perspectiva dela, a gente percebe como que foi esse início de relacionamento, como ela colocou tudo de si no Jack, como ela realmente colocou nele todas as suas expectativas e como desde o princípio do relacionamento ele tinha um tipo de personalidade que foi mudando ao longo dos anos. E tipo assim, nada mais natural do que isso, né? As pessoas não permanecem do mesmo jeito a vida inteira, elas vão mudar. Algumas pro bem, outras pro mal. E a gente percebe que o Jack, desde o princípio, é um cara que tem muitos, como eu posso dizer assim, tem muita ganância, ele quer crescer, ele quer criar essa empresa e, enfim, fazer com que essa empresa cresça muito e ficar realmente rico, já que ele vem também ali de uma família de posses e tal. Ele acaba carregando um passado também problemático com o pai e ele tem muito essa ganância, né, esse sonho de criar uma empresa junto com o melhor amigo. E também ao longo dessa narrativa aí do passado, a gente entende que foi a Faye quem traçou todo o plano que concretizou, assim, esse projeto da Compare, que é a empresa do marido dela, que, enfim, né, tá hoje em dia um negócio multimilionário. Então, tipo, ele criou a empresa junto com esse amigo, com todo um plano, uma estratégia que foi criada pela Faye, e além disso, a Faye também foi essencial em um outro aspecto, porque no princípio da empresa, precisava que tanto o Jack quanto o amigo dele, né, que é ali o sócio, se dedicassem completamente a esse projeto para que ele desse certo, então eles não poderiam trabalhar. Então foi a Faye quem trancou a faculdade, se dedicou a trabalhar para sustentar os dois, para que o Jack na época pudesse se dedicar 100% à empresa, enfim, né, continuasse o plano que a Faye traçou. Só que com o passar do tempo, a gente percebe que o Jack foi moldando a Faye para que ela se tornasse, né, um mero objeto dentro de casa, né, que não mais se dedicasse ao trabalho, que se dedicasse à família, daí eles vão ter a filha, né, que é a Julianne. Então a gente percebe que todo o relacionamento deles é bem complexo, porque a gente tem esse começo ali em que ela foi completamente essencial pro plano dele, né, de desenvolver a empresa, porém, ao mesmo tempo a gente tem lá no futuro esse casamento em que a Faye tá basicamente de fachada, porque o Jack é uma pessoa fria, uma pessoa arrogante, ela tá sempre pisando em ovos ao redor dele, ela tá sempre fazendo tudo que precisa, tudo necessário pra mimar o marido, pra que ele se sinta bem. As necessidades dele são colocadas sempre em primeiro lugar, sabe? À frente dela mesma, à frente às vezes da própria filha. E a leitura deixa transparecer que a Faye enxerga no Jack uma espécie de entidade, assim, sabe? Que ele é quem tá suprindo a família, ele quem tá se matando de trabalhar pra manter, sabe, aquele nível de vida pra família, todas essas coisas que a gente já viu em outros momentos. E tudo vai mudar ali no momento em que a Faye descobre que está sendo traída e a partir de então ela vai desenvolver esse plano de vingança contra o marido. E agora a gente precisa falar sobre o que me deixou incomodada com essa leitura, né? A gente tem ao longo de toda a narrativa vários momentos em que a Faye foi muito humilhada por esse marido, tipo, literalmente humilhada, passando por situações degradantes, assim, horrorosas, sabe? Porém, a gota
d'água pra ela vai ser a traição. Ela vai descobrir que ele tá traindo ela e a partir daí ela vai desenvolver esse plano de vingança contra, né, o ex-marido. E até no momento em que ela descobre que tá sendo traída, ela se humilha mais uma vez. Porém, alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que, vira uma chave na cabeça dela e ela começa a desenvolver então esse plano de vingança aí contra esse ex-marido, né? Esse comportamento da Faye pra mim foi muito, sei lá, sem sentido, sabe? Uma coisa não faz sentido com a outra, um comportamento não faz sentido com o outro. E eu senti nesse ponto, então, bastante incoerência na personagem, porque ela tava engolindo muita coisa por muitos anos e ela tava até disposta a perdoar o marido pela traição. Porém, do nada, assim, alguma coisa liga na cabeça dela que ela passa, né, a desenvolver esse plano de vingança, a ter uma posição bem mais feminista, voltada para as mulheres que passam por esse tipo de situação ou por coisas muito piores, o que é bastante comum ali no círculo social dela. Então eu senti, assim, muita falta de coerência na personagem, sabe? Porém, é isso que acontece na história, né? Ela vai traçar esse plano de vingança contra o ex-marido e o plano dela é tirar tudo dele, inclusive a empresa, que é ali o bem mais precioso da vida dele, sabe? Já que nem pela família ele tinha, assim, tanto apreço quanto ele tem pela empresa por ser bem-sucedido, por ser rico, etc. E daí que a segunda metade do livro vai ser ela desenvolvendo esse plano, que, assim, é um plano de alguns anos. Porém, pra mim, parece que tudo aconteceu muito rápido e também de uma forma muito fácil, sabe? Assim, apesar de ser um plano complexo, aconteceu de uma forma bastante fácil, mesmo tendo ali algumas dificuldades, né, que a Faye encontra ao longo da história. Porém, o plano final que ela executa pra, de fato, derrubar o Jack foi, sim, pra mim, assim, uma sacada muito inteligente da parte dela, apesar de eu também ter achado alguns pontos convenientes demais, sabe? Porque eu fiquei com a impressão de que ela tinha praticamente previsto todos os passos que as investigações teriam, sabe? Isso precavido já de antemão. Então eu senti que, tipo, foi tudo muito, assim, na sorte demais, sabe? No fim das contas, eu diria que esse aqui não é um thriller incrível, maravilhoso, excepcional, mas é uma história boa, que incomoda muito, principalmente mulheres, né? Teve muitas situações nessa história, gente, que eu olhava assim, eu pensava, meu, essa mulher é uma trouxa, ela tá, assim, engolindo sapo, ela tá literalmente comendo o pão que o diabo amassou com esse marido dela, e tudo isso por causa de quê, né? A troco de quê? Família? Eu confesso que durante essa leitura eu não fui tão, eu diria, tão empática quanto eu deveria ser, porque eu critiquei o tempo inteiro tudo aquilo que ela estava passando, tudo aquilo que ela estava engolindo, as atitudes que ela estava tomando, assim, eu acho que ela demorou muito pra tomar uma atitude de sair daquela situação. Enfim, galera, pra fechar, eu diria que é um livro com muitos altos e baixos, eu me incomodei demais com esse relacionamento. Acho, sim, que a autora criou um thriller que deixa a gente curioso pra saber o que vai acontecer, que cria também personagens bastante falhos, portanto bastante humanos também, mas teve ali alguns pontos que pra mim não foram... Mas eu diria que no fim das contas esse aqui é um thriller médio, sabe? Daqueles que te deixa preso na leitura até o final, porque você quer descobrir no que vai dar aquilo ali que tá acontecendo, porém não tem grandes surpresas, não tem grandes situações assim realmente que chamam a atenção. E é daquela leitura que incomoda, sabe? Incomoda a pessoa que se coloca no lugar, principalmente a mulher que se coloca no lugar da Faye. Então fica aqui meu alerta, né? Que você vai se incomodar com esse livro, sim. E no fim das contas, gente, teve muita gente que gostou muito do livro, teve gente que não gostou tanto assim. Eu, como falei, acho um livro médio, dou, sei lá, 3 estrelas, eu diria. Mas a minha sugestão, né, que fica aqui pra quem tá com dúvida ainda sobre ler ou não, eu diria que cada experiência é única, você só vai saber se dá certo pra você ou não se você se arriscar na leitura. Então, se você estiver aí pensando em ler, leia. Você vai sim ficar preso até o final da história, pode ser que não te agrade, ou pode ser que te agrade muito, né, como teve aí esse divisor de água entre as pessoas. Eu fiquei bem em cima do muro assim mesmo, porque teve coisas positivas, teve coisas negativas, e pra mim, no fim das contas, nenhuma se sobressaiu a outra, sabe? Eu achei um livro morno. E agora eu vou finalizar esse vlog aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já leu o livro ou se você tá curioso pra ler. Se eu te ajudei a decidir ou não, se você vai aí seguir adiante com essa leitura. Eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto com mais vlogs, dicas de livros, enfim, né? Conteúdos voltados pra esse universo que a gente ama. Muito obrigada pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.